abra uma palavra do Senhor comigo lá em Apocalipse. Capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 7. Eu estou lendo na NVI 2013. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O título da mensagem é: Você ama a obra de Deus ou você ama o Deus da obra? É uma pergunta. Amém? Minha oração é que o Espírito Santo possa falar por mim. Aqui na introdução, gostaria de deixar uma coisa clara para vocês. A gente não pode condenar o que Deus não condena. E também não podemos aprovar aquilo que Deus não aprova. Então, às vezes a gente fala assim: para que uma igreja desse tamanho? Para que gastar tanto com a estrutura? Para que investir tanto no ministério? Podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. E a gente começa a criticar, a julgar, a condenar líderes que receberam um chamado, que receberam uma direção de Deus para construir algo grande, algo maior do que o que é o comum de alguns. Só para vocês entenderem, quando Davi ofertou para a construção do templo, acredita-se que nos dias de hoje a oferta dele estaria mais ou menos em torno de 22 milhões de reais. 22 milhões de reais foi a oferta que Davi deixou para a construção do templo, que ele nem viu, que ele nem entrou, ele nem assistiu um culto lá. E ele deixou esta oferta. E a gente critica também, por exemplo, por que os músicos têm que ser profissionais? A unção tá bom. Qual o problema disso? Êxodo 31 diz que Deus encheu com o espírito de sabedoria e conhecimento a Bezalel e a Oliabe. Para quê? Para pregar? Para evangelizar? Para discipular? Não. Foi para construir um tabernáculo no deserto, que ia ser montado e desmontado. Então a gente não deve condenar aquilo que o Senhor não condena, e também não deve aprovar o que Ele não aprova. Por exemplo, Luiz não tem comunhão com as trevas. E aí tem uns abençoados que diz: tem nada a ver, pode caminhar junto sim. Não, Deus não aprova isso. Então eu e você também não devemos aprovar. Dito isso, quando a gente chega na igreja de Éfeso, Éfeso, para quem não sabe, era uma metrópole, era um centro comercial e religioso com cerca de 225 mil habitantes. Era uma cidade que, por ser uma metrópole, tinha uma influência muito grande na economia daquela região. E na cidade de Éfeso ficava o templo da deusa Diana, ou Ártemis dos Efésios. Era um templo muito grande.
a cidade também era conhecida por esse templo. E essa deusa, ela era conhecida pela fertilidade e também pela natureza. Os cultos que aconteciam no templo de Diana, ela chamava a atenção de muita gente, porque era algo muito grandioso. O culto envolvia a adoração com sacrifício de animais, prostitutas cultuais, procissão de sacerdotisas, teatro e competição atlética. Então, assim, cada culto nesse templo era um mega evento. É tipo nossos congressos, certo? Não que o congresso seja melhor que o culto, é só para você ter uma noção. Mas há uma preparação maior, uma estrutura maior é necessária. Então, esse culto era grandioso, tinha essa semelhança. Então, não tinha como passar despercebido. E quando a gente chega em Atos 18, 19 e 20, fala que Paulo visitou essa cidade pela primeira vez. E quando ele chega lá, ele vai até a sinagoga dos judeus que tinha lá. E ele fica lá, ele disputa com os presentes, e ele ensina o evangelho. Eles insistem para ele ficar lá, mas ele não fica, ele vai. Aí no capítulo 19 de Atos, tem o registro do seu retorno. E quando ele chega lá, a mensagem que ele chega é: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E o povo diz assim: olha, a gente nem ouviu falar a respeito do Espírito Santo. Então ele prega o batismo com o Espírito Santo. Acontece muitas conversões, o poder de Deus é manifesto naquele lugar. E o que acontece? O enfraquecimento do templo. Ele começa a perder relevância. Só que você, querendo ou não, aceitando ou não, quando há o crescimento de uma religião num lugar, seja ela qual for, ela vai movimentar a economia. Vai movimentar a economia. Só uma ilustração para vocês entenderem. Imagine todas essas cadeiras aqui, agora ocupadas, certo? E cresce ainda mais. E as pessoas começam a ficar em pé para assistir o culto. O pastor reúne a liderança e diz o seguinte: amados, é o seguinte, a partir de agora nós vamos ter 2 reuniões. Uma de 5 às 7 e outra de 7 às 9. Porque senão não vai dar. Não é suficiente. E o pastor sugere o seguinte: vamos fazer 3. Uma de 3 às 5, uma de 5 às 7 e outra de 7 às 9. Não adianta. Aí o pastor faz uma outra reunião e fala assim: e se a gente for para um lugar maior? Se alugar ou comprar um outro espaço? Esse espaço adquirido, para comportar todas essas pessoas, ele vai precisar de reforma. Porque ele vai ter que se adequar à realidade da igreja. É um templo maior. Precisará de mais caixas de som, mais instrumentos musicais, uma mesa de som que atenda a essa necessidade. Vai precisar de material de construção. Ou seja, querendo ou não, a economia vai ser movimentada por causa do crescimento de uma congregação. E o que estava acontecendo aqui? O pessoal que fazia os enfeites para servir de adoração lá no templo também, eles não estavam fazendo mais. Por quê? O pessoal estava se convertendo ao evangelho. E aí começa a perseguição a Paulo e aos novos convertidos. E eles têm uma reunião e falam assim: pô, a gente vive disso. O nosso negócio está quebrando por causa desse tal ensino aí. Então começa a perseguição. Éfeso é a igreja que Paulo planta, e logo depois quem fica responsável é Timóteo. Acredita-se que, antes de ser exilado na ilha de Patmos, quem estava responsável da igreja era o apóstolo João. E mesmo depois da sua saída, a igreja continuou debaixo da sua influência. Tudo bem até aqui, amados? E agora Deus envia uma carta ao líder dessa igreja. O versículo 2, ele começa assim, ó: conheço as suas obras. Diferentemente lá de Mateus 7, versículo 23, quando Jesus fala assim, ó:
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Deus já começa falando, eu conheço as tuas obras. Eu sei do seu trabalho, da sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Então aqui a gente tem uma igreja que a gente pode afirmar, com base nesse versículo, que conhecia a palavra, que tinha doutrina, certo? Tinha uma, vamos dizer assim, uma ortodoxia fundamentada no ensino dos apóstolos. Amém ou não amém? No versículo 3, Deus fala, você é perseverante. Ou seja, você guardou o meu nome. Em meio ao sofrimento, em meio às adversidades, em meio ao desafio, você permaneceu. Você é referência de crente. Porque em meio às lutas, em meio às adversidades, você continuou. Só que aí a gente chega no versículo 4. Aí ele fala assim, ó. Contra você, porém eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. A palavra usada aí no original, no grego, para expressar abandonou o seu primeiro amor, é como se eles renunciassem. É como se eles desprezassem. É mais ou menos o seguinte, é como se eles fizessem a reunião e alguém falasse assim, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos clamar pelo Espírito Santo, vamos buscar o direcionamento dele, e alguém viesse e falasse assim, precisa disso não, pô. A gente já sabe como é que faz. A gente já sabe a liturgia. A gente já sabe o que dá certo. A gente já sabe a mensagem que mexe com as pessoas. A gente já sabe a palavra que toca o coração das pessoas. Precisa disso não. Vamos seguir aqui. E aí no versículo 5, Deus fala, ó, se arrependam. Volta às primeiras obras. Volte à prática inicial. Deus não condenou o culto, Deus não condenou a obra, não condenou o ensino, pelo contrário, Deus elogiou. Mas Deus está falando, vocês deixaram o primeiro amor, se arrependam, volte a praticar as primeiras obras. E aí Deus ainda dá mais um elogio para eles. Eu tenho uma coisa a favor de vocês. É o quê? Vocês também odeiam os nicolaítas. Nicolaítas, para quem não sabe, era a seita que tinha ali, que estava quase que buscando um sincretismo religioso. Como se fosse de hoje em dia o pessoal do nada a ver. Hoje a gente vive na graça. Pode fazer tudo o que quiser. A gente está na hipergraça. Não tem problema nenhum. E Deus elogia eles que fala assim, ó, vocês odeiam também os nicolaítas, assim como eu. E aí no 7, Deus vira para eles e fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente tem que entender que ninguém cai no início. Você conhece a história de alguém que se desviou assim que aceitou Jesus? Assim que confessou Jesus como Senhor e Salvador, começou a caminhada e se desviou. É sempre no meio do caminho. É sempre depois de uma experiência. É sempre depois de um certo processo, uma certa caminhada. Porque no início como é que é, gente? É dependência total. Você vai varrer ali a entrada da igreja. Você ora. Ô Deus, vou varrer a tua casa, Pai. Senhor, que seja varrida que nem Palácio de Buckingham lá na Inglaterra. Ô Deus, tem que ficar melhor. Tem que ficar brilhando. Mas é asfalto, tem que ficar brilhando. Vai tirar serviço na portaria. Ô Senhor, me usa, eu vou ficar como de serviço na tua casa. Me usa para ganhar gente. Que o meu abraço possa curar. Que o meu abraço possa tocar corações. Vai dar aula para as crianças. Senhor, me ajuda. Eles são filhos de crente, Pai. Eles não são crente ainda não. Dá graça, Pai. Mas aí o tempo vai passando, né? Você já sabe como fazer.
você já conhece a liturgia, você já sabe todo o processo. Eu ouvi alguns pastores aqui do Brasil dizendo o seguinte: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 90% das atividades ia continuar da mesma forma. A igreja nem ia perceber que ele foi removido. E essas coisas acontecem sempre no meio do caminho. Observe o que Deus está falando com essa igreja. Pô, a estrutura é top. A mensagem de vocês, tremenda. Não tem heresia na mensagem de vocês. A ética, a moral, vocês são produtivos. Vocês deveriam ser a referência, vocês são a referência. Só que, apesar de vocês serem a referência, vocês começaram a amar mais a minha obra. Vocês começaram a amar mais a estrutura, o método, os objetos. Vocês começaram a negligenciar a minha presença. Eu já não sou mais a prioridade nas reuniões. E isso vai acontecendo na nossa caminhada. E a gente faz o quê? A gente substitui o secreto pela agenda. A gente está preocupado mais com o que nós temos que fazer aqui do que buscar aquele que direcionou. Saber se realmente é isso que ele quer. Saber verdadeiramente como ele quer que seja feito. Eu conversava com um irmão lá no churrasco dos homens, e eu falei com ele assim, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, diz o quê? Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E aí eu fiz uma ilustraçãozinha com ele assim: um pé de manga, quando chega na época da colheita, ele dá muita manga ou pouca manga? O irmão falou, dá muita manga. Eu falei, ok, mas para esse pé de manga, que está dando muita manga, precisou de quantas sementes? Aí ele, uma só. Aí eu falei, uma é muito ou é pouco? Aí ele, pô, é pouco. É pouco. Aí eu falei, mas Paulo não diz que o que semeia pouco, colhe pouco? Então, mas está semeando muito e está colhendo muito. Aí deu um nozinho na cabeça dele. Aí eu falei, o cerne está no que Paulo fala depois. Cada um contribua segundo propôs no coração. Então não é segundo eu propus no coração? Então Deus sabe, se o que eu propus no coração é muito ou é pouco. É segundo a ótica dele, não é minha. Então eu posso dizer assim, semeando, vamos falar em valores, 1 milhão. E Deus olhar lá em cima e falar, isso é uma miséria. E um chegar aqui e colocar 10 centavos. E Deus olhar e falar, isso aí plantou muito. Porque é como eu propus no coração. Mas até o ofertar, até o dizimar, vai sendo de qualquer jeito. Não vai ser segundo o que ele estabeleceu. As cartas de Apocalipse são muito interessantes, que elas sempre terminam assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Aí eu fiquei pensando assim, quem tem ouvidos, ouça. Acredito que todo mundo já deve ter essa experiência, já deve ter dito essa frase aqui, ó. Olhar para alguém e falar, fazer o quê? É melhor ouvir isso do que ser surdo. É verdade? A gente escuta uma asneira assim perto da gente, melhor ouvir isso do que ser surdo. Se é quem tem ouvidos, ouça. Mas todo mundo tem ouvido. Só que aí na Bíblia de vocês, versículo 7, Espírito, está com letra maiúscula ou letra minúscula? De alguém aí está com letra minúscula? Levanta a mão, se tiver com letra minúscula. Está todo mundo com letra maiúscula? Ok. Então a Bíblia diz, o que o Espírito diz às igrejas. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 14, se eu não me engano, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque ele parecem loucura, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o Espírito Santo está falando com os crentes. Deus aqui está falando com os crentes. E Deus está falando aqui assim, ó. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Então tenham discernimento. Vocês não estão mais da forma que vocês estavam no início.
vocês estão caminhando segundo a vontade de vocês e não segundo a minha. Na reunião de vocês, que está tremenda, que está sacudindo a cidade, eu não estou presente. E vocês estão reunidos. Não, mas a Bíblia não diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pois é, mas eles estão reunidos, mas não no nome do Senhor. E eu não estou forçando o texto, é o Senhor que está dizendo. O Senhor que está falando, ei, se arrependam. Parece dura as cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, desculpa. Mas essas cartas, elas não representam juízo. Essas cartas representam o amor e a misericórdia de Deus, porque Deus está falando o quê? Se arrependam. Porque se não se arrependerem, eu vou vir. E aí não vai ser Satanás, não vai ser os nicolaítas, não vai ser os ímpios, não vai ser nenhum herege, não vai ser nenhum satanista. Quem vai vir sou eu. A gente pensa que Satanás é inimigo de Deus. Não, Satanás é nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus. Um pensamento Deus dissipa ele. Os poderes não se equivalem, não se comparam. Então Deus está falando assim, ó, vocês não vão se arrepender não? Quem vai vir sou eu. E eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o candelabro de vocês. Eu vou tirar a luz. Eu vou tirar a autoridade. Eu ainda estou dando uma oportunidade de vocês. Olha, eu quero participar disso daí. Eu quero estar aí. Eu quero estar nas reuniões. Eu quero derramar da minha glória aí. Só que é o seguinte, desse jeito aí não. Eu preciso que vocês se arrependam. Eu preciso que vocês voltem ao primeiro amor. E, amados, no nome de Jesus, eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu não sei nada da vida de ninguém. Eu não sei o que se passa na sua casa. Eu não conheço nada do que você faz. Então eu não vim aqui apontar o dedo para você. Eu não vim aqui te julgar. Eu estou aqui nessa noite, pela permissão do Espírito Santo, fazendo a pergunta para vocês que eu me faço, que eu tenho me feito constantemente. E eu tenho falado com o Senhor da seguinte forma: Senhor, por que eu estou fazendo isso? E eu me pergunto, por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que ir lá te dar serviço? Por que eu tenho orado? Por que eu tenho lido a Bíblia? Por que eu tenho buscado uma vida de comunhão com Deus? Uma vida de santidade? Por que eu tenho buscado uma vida afastada do pecado? Por que eu tenho me envolvido com o ministério? Por que eu dizimo? Por que eu oferto? Eu tenho feito essa pergunta para mim. Porque é muito fácil a gente parar de amar o Senhor e começar a amar a obra dele. Carlos, não é a mesma coisa? Não é. Porque o próprio Senhor fala assim: eu não me agrado de sacrifícios. Eu me agrado do quê? Da obediência. O que Deus procura é o quê? Corações quebrantados, verdadeiros adoradores. O próprio texto que eu citei de Mateus 7. Naquele grande dia ele vai falar o quê? Eu nunca vos conheci. Então, não é sobre o que eu faço, é sobre a presença dele na minha vida. Não é sobre o quanto eu realizo, é o quanto eu sei dele e o quanto ele sabe de mim. Será que eu sou conhecido como eu o conheço? Eu conheço a letra ou eu conheço o espírito por trás da letra? Eu tenho a palavra só nos lábios ou eu tenho a presença? O que eu faço constantemente é direcionado, inspirado por ele ou é para impressionar alguém? Porque isso ninguém sabe. Você não sabe a intenção do meu coração aqui nessa noite. Só ele sabe. Eu não sei a intenção do coração de vocês nessa noite. Só o Senhor sabe. Então, por isso, quando ele vem e fala com a igreja, ele fala assim, ó, eu conheço vocês. Eu estou dizendo, vocês abandonaram o primeiro amor. E com ele, amados, não tem como argumentar. Como é que você vai argumentar com alguém que sabe o que você vai dizer antes de trazer a palavra aos lábios? Não dá para argumentar com ele. O que nós devemos fazer é o quê? Se arrepender e buscar a presença dele novamente. Voltar, como ele mesmo diz na sua palavra, às primeiras obras. O Ministério de Música pode subir. Pastor também, estou terminando. Pode subir, pastor, terminando. E Deus fala,
E Deus fala, termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer o direito, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Mas é o vencedor que venceu hoje, que venceu ontem, é aquele que vai permanecer até o fim, até que ele nos chame ou até que ele venha. Aquele que insiste em conhecer e ser conhecido, aquele que insiste em verdadeiramente buscar a presença dele. Porque qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E a gente sabe que pecado é o quê? Desobedecer a palavra do Senhor. Então, se eu e você não estamos procedendo assim, consequentemente nós estamos pecando, porque estamos desobedecendo a palavra dele. Então a gente tem que entender que mais do que fazer para ele, é fazer com ele. Mais do que realizar para ele, tentar impressioná-lo, porque nada do que a gente faz impressiona. A cantata que a gente fez foi tremendo, foi uma bênção, não foi ou não foi? Você acha que aquilo impressiona ele? Você acha? O que verdadeiramente agrada a ele? O texto, a peça, a música, a dança? Não, foi a unidade, obediência à palavra dele, obediência àquilo que foi estabelecido pela liderança, porque é isso que agrada a ele. Então eu não sei como está você, não sei como é que está o seu coração nessa noite. Então eu digo o seguinte: se você tem buscado ele em primeiro lugar, continue. Mas se ele não é a primazia, se você não tem buscado ele em primeiro lugar, ainda dá tempo. Se arrependa e volte às primeiras obras. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Esse é o mestre Cláudio. Vou ficar de pé.